Então você acompanhou aí o repórter Hamilton Zica mostrando a Feira da Agricultura Familiar dentro da Semana da Gastronomia Mineira. E agora eu vou conversar então com o deputado André Quintão, que está aqui ao meu lado. Deputado, o senhor acompanhou aqui comigo, o senhor já teve oportunidade de dar uma passada lá pela feira para olhar os produtos, né? É importante incentivar aí a agricultura familiar. São ótimos produtos, sem agrotóxico, agricultura familiar, gera renda, gera sustentabilidade. Tivemos também nos últimos dias aqui a Feira da Economia Popular Solidária. Então a Assembleia, além de votar leis que fortalecem a agricultura familiar e também a economia solidária, cede e abre o seu espaço para comercialização. A comercialização é o fundamental para quem produz. Agora, deputado, vamos mudar de assunto e conversar sobre o convite que a gente fez ao senhor para falar aqui sobre vários tópicos, e a gente começa falando sobre a questão da educação para a cidadania. O senhor tem há muito tempo já uma participação aqui nessa 18ª legislatura dentro do programa Parlamento Jovem. Então eu queria que o senhor comentasse um pouco da importância dessa educação aí para os jovens, né, para eles irem se formando mesmo para a política, né, para compreender a política. É um dos principais projetos institucionais da Assembleia, o projeto Parlamento Jovem. Ele começou a ser formulado em 2003, a primeira edição em 2004. Eu acompanhei todos os anos na condição de presidente da Comissão de Participação naquele período, que foi uma espécie de receptora da proposta do Parlamento Jovem pela Pontifícia Universidade Católica e junto com a Escola do Legislativo, um projeto que veio se consolidando, interiorizou-se. Hoje nós temos quase uma centena, né, de câmaras municipais participando, escolas de ensino médio, as universidades, e é muito importante que as temáticas são relacionadas a políticas públicas definidas pelos próprios jovens, e muitas propostas já foram transformadas em emendas a leis, em emendas ao próprio orçamento. É o aproveitamento orçamento dessas propostas. E né? o resultado imaterial é a cidadania. É o crescimento político, é a formação desses jovens e também a aproximação da juventude com a Assembleia Legislativa. No ano passado, esse número varia ano a ano, foram 2.000 estudantes, 63 cidades participando, e os temas vão variando ano a ano, né? Então também a importância dessa reflexão sobre vários temas aí relacionados à cidadania. Exatamente, não é por outro motivo que o interesse das câmaras municipais só cresce e a Assembleia tem expandido, mas uma expansão com qualidade. Essa é uma outra característica. O projeto Parlamento Jovem é muito bem coordenado, muito bem realizado. Talvez seja o melhor projeto de interação e participação política da juventude em relação ao Poder Legislativo. Agora, deputado, falando um pouquinho sobre leis aprovadas aí na 18ª legislatura, nesta área da cidadania, da participação popular, o senhor apresentou um projeto de lei, que já virou lei, sobre a educação escolar indígena. Então, a importância aí no sentido da própria inclusão até da população indígena, né? Exatamente, foi uma reivindicação dos povos indígenas, das etnias indígenas. A educação indígena tem particularidades relacionadas à manutenção, preservação dos ritos e tradições indígenas. Cada etnia também tem uma forma própria de se organizar, e é muito importante porque ao se tomar decisões na organização escolar, no currículo, na questão dos recursos humanos, existem particularidades que devem ser respeitadas, e isso estava no campo dos usos e costumes e não do marco legal. Então é muito importante que essa lei fosse aprovada como foi, será inclusive já aperfeiçoada com a sua implementação, e foi uma demanda das populações indígenas. Nós temos em Minas Gerais 12, 13 etnias já reconhecidas, um universo aí de 25.000 indígenas espalhado nas várias regiões de Minas Gerais, e infelizmente ainda com déficit de políticas públicas. A educação tem avançado, mas precisamos avançar ainda mais, principalmente na questão do saneamento e saúde e também da geração de renda. Uma outra lei também que foi aprovada, aí retrata uma preocupação com a violência na sala de aula, né? Essa associação aí, violência na educação, comprometendo a educação. Então também, nesse sentido, foi importante estabelecer regras aí. Exato. Nós temos duas leis hoje em Minas, uma de minha autoria e essa segunda que eu assinei junto com os deputados da bancada do PT e deputadas. Um trata do acompanhamento social nas escolas, que é exatamente o trabalho de integração da escola com a assistência social, com a saúde, num trabalho fora muro da escola para garantir uma estrutura
para que a família garanta a criança com qualidade na escola, principalmente buscando evitar a evasão escolar. E esse outro projeto, que agora já é lei, foi uma solicitação do Sindiúti, exatamente no sentido de ter protocolos internos de ações no sentido de prevenir a violência no ambiente escolar. E essa violência se manifesta e se expressa de várias formas. Não é só física, não é, deputado? Você tem a violência contra os jovens, contra os alunos, entre jovens, dos jovens em relação aos professores e muitas vezes a violência da escola em relação ao jovem. Sim, dos dois lados. Isso ocorre na forma de um projeto pedagógico inadequado, na forma do autoritarismo na comunidade escolar, mas muitas vezes, infelizmente, é também aquela violência do jovem contra o trabalhador da educação. O trabalhador da educação tem que ter tranquilidade, tem que ter todas as condições para que exerça bem o seu papel. Então, é uma lei que está sendo também regulamentada pelo governo de Minas, implementada, muito importante. Nós temos que trabalhar os dois lados. Prevenir e garantir estrutura de apoio social para as famílias em regiões de vulnerabilidade e também, ao mesmo tempo, garantir condições adequadas e segurança para os professores, trabalhadores e os próprios jovens, porque há a violência dos jovens contra outros jovens, há o bullying, ou seja, tem uma série... essa violência se expressa de várias formas. Agora, deputado, só para a gente encerrar, o senhor participou também aqui de várias discussões e de projetos, né? O senhor tem uma atuação no mandato voltada para isso, projetos da área social. Então, o que o senhor destacaria dessa 18ª legislatura? Olha, muito importante a atuação. Nós temos hoje no âmbito do Sistema Único da Assistência Social Minas Gerais como modelo nacional, nós temos a proteção social especial regionalizada garantida por lei, nós temos o marco regulatório de parcerias da Organização da Sociedade Civil com o Poder Público. É uma lei federal que foi adequada aqui em Minas através de uma proposta que apresentei, facilitando a vida dessas organizações não governamentais e principalmente qualificando a oferta e a prestação de serviços, e também o programa Rede Cuidar, que é o primeiro programa público de apoio técnico e financeiro a centenas de entidades socioassistenciais que prestam o acolhimento em Minas Gerais, principalmente de crianças e de idosos. São legislações que esta 18ª legislatura deixa, resultado de ampla discussão com a sociedade e, portanto, vão se afirmando enquanto política de Estado e não apenas como política de um governo. Deputado, muito obrigada pela participação. Obrigado, agradeço ao senhor. Cláudia.